E aí, bora gabaritar a Banca FGV? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o órgão de gestão de pessoas, de recursos humanos, olhar para esse órgão, a evolução que ele teve no tempo, os modelos de gestão de pessoas, a visão atual das pessoas nas organizações, um pouquinho de gestão de pessoas no setor público e uma visão geral dos subsistemas de gestão de pessoas, o nosso drama. Se você não me conhece ainda, sou o professor Rafael e me coloco à disposição, tanto no Instagram como aqui no YouTube, para sanar quaisquer dúvidas que você tiver. Lembra que esse curso é um avançado de resolução de questões e que a aula teórica, com todo o embasamento e aprofundamento teórico, está disponível aí no canal também. Então, se você tem dúvida, quer aprofundar no tema, me coloco à disposição e assista a aula teórica também. E a lista de questões, essas questões que eu vou resolver em aula, já estão disponíveis para você baixar aí nos links, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. E lembra que a senha de abertura é ADM com Rafa, para abrir o PDF. Vamos lá, começando com essa evolução e visão atual da gestão de pessoas tanto no setor público como no setor privado. Primeira questão. A administração de pessoal no setor público envolve a gestão estratégica de servidores, com foco na valorização profissional, no cumprimento da legislação, legalidade, né, um princípio da administração pública, e na promoção da eficiência e do interesse público também. Um dos objetivos da administração de pessoal no setor público vamos ver, estabelecer rotinas exclusivamente burocráticas, sem considerar desempenho dos servidores. Bem equivocada, né? A gente tem, inclusive, avaliação de desempenho obrigatória no decorrer ali da função, do cotidiano dos cargos, né? Então, eu considero avaliação e não é só exclusivamente burocrático. Inclusive, a gente quer, na medida do possível, sair da burocracia. B. Criar condições para o desenvolvimento e a satisfação dos servidores. Sim, contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais e individuais. Lembra o nosso equilíbrio organizacional. Tanto os objetivos individuais como os objetivos organizacionais e institucionais. Essa é a grande gangorra do equilíbrio organizacional das pessoas, né? Por que as pessoas estão ali na organização? Para alcançar seus objetivos individuais. E com isso, ajudar a organização a alcançar os dela. C. Concentrar decisões de gestão de pessoas em estruturas externas à organização. Não, a gente tem o órgão de gestão de pessoas dentro de cada órgão, né? Dentro de cada unidade, enfim, de cada entidade. Não é uma coisa segregada. Por quê? Porque senão não vai conseguir entender as peculiaridades daquele órgão, as pessoas, vai ficar uma coisa muito impessoal. Eu não quero. D. Evitar investimentos em qualificação. Jamais, eu quero evitar. Eu quero investir. E reduzir a autonomia dos servidores para evitar iniciativas individuais no ambiente de trabalho. A gente está aqui numa tendência, né? A tendência não é olhando para o passado. Hoje, a gente quer dar autonomia. Autonomia é algo bom. Lógico que a administração pública tem que fazer apenas o que a lei expressamente autoriza. É diferente da iniciativa privada, que tem muito mais discricionariedade, aí tem mais autonomia, flexibilidade. Mas ainda assim, no que couber, a gente quer trazer a ideia do equilíbrio organizacional, do desenvolvimento, da educação, da aprendizagem organizacional, da satisfação no trabalho, né? E autonomia e satisfação estão intrinsecamente interligados, né? Lembra do MCT, do Heckman e do Oldham? Uma das ideias ali para você fazer o desenho de cargos é de dar autonomia para o caboclo ali, né? Dar mais variedade de habilidades, identidade com a tarefa, significado da tarefa, feedback e autonomia. São os princípios ali, as dimensões básicas de um trabalho legal, que vai dar uma satisfação para o indivíduo. Ele tendo satisfação, ele vai ajudar a organização a atingir os objetivos dela. Essa é a ideia. Então, alternativa B mesmo. Próxima. Questão complicada aí. Eu não acho essa questão errada, tá? Coloquei o selinho da Magu aí só para você colocar um cuidado. Essa questão especificamente, não sei se por ser da área da psicologia, tem algum autor da psicologia que traga algo parecido, mas essa questão vai de encontro, vai contra essa corrente de cada vez mais autonomia, de cada vez mais satisfação, etc. Ela coloca o mundo real aqui, aquele mundo cru. Hoje, se você parar para pensar, não o servidor estatutário, com estabilidade, eu não estou dizendo ele. Eu estou dizendo num mundo do trabalho em que, lembra, até memes, o Instagram, pelo menos o meu Instagram traz bastante esses memes porque eu procuro, né? A ideia de
o cara virou PJ e não é mais seletista, tem que trabalhar como Uber, como entregador, como PJ numa empresa, essa ideia de múltiplas fontes de renda, e aí você não se fixa em nenhuma empresa. Isso vai deixando as relações de trabalho precarizadas. Isso tem a ideia muito engatilhada, muito disparada pelo aumento da revolução, né, e aumento das tecnologias da informação, da comunicação. Então, quando antes, um mundo em que eu queria trabalhar, eu basicamente virava seletista ou estatutário, hoje eu tenho o MEI, eu tenho o PJ, né? E aí acaba, pelo uso das tecnologias, possibilitando eu trabalhar em vários lugares, e aí eu não fico com uma relação forte em nenhuma delas. Com isso, aumenta a informalidade, porque às vezes eu nem tenho uma relação de trabalho muito sólida, é mais informal. Lembra, pela tecnologia da informação, eu posso às vezes contratar alguém, por exemplo, para editar minhas aulas. Aqui não, porque eu que faço tudo, mas vamos supor que eu mandasse minhas aulas para editar para alguém lá em São Paulo. O outro para fazer cortezinho e postar no Instagram lá do Ceará. Eu posso fazer essa relação de parceria e tal. Tem o lado bom, mas a questão está dizendo o lado ruim, ok? Dei esse pano de fundo aí, esse molho, para a gente conseguir entender a questão. Então, dentre as grandes e profundas transformações que passa atualmente o mundo do trabalho, destacam-se rotatividade, sim. Minha mãe, por exemplo, trabalhou a vida inteira como professora, mas a minha avó também, mas vamos supor, o pessoal mais antigo ficava muito tempo numa empresa. Hoje já não é tanto assim. Informalidade, sim. As relações menos formais, né? Menos ali carteira assinada, por exemplo. Acabei de dar o exemplo ali dos jobs, né? Uberização. O que é a uberização? Você usar o teu equipamento para prestar serviço para outras pessoas. Essa é a ideia do Uber, né? Você tem um carro e presta serviço para Uber, para a empresa Uber. No caso aqui, eu poderia ter um computador e editar um vídeo para outro professor. Né? Essa é a ideia do uberização. Aumento do uso das tecnologias? Também. Estabilidade nas relações de trabalho? Não. Estabilidade não. Elevação da renda? Também não. Você pulveriza o trabalho justamente porque está diminuindo a renda e você precisa dar os corre para pagar os boletos. Pejotização? Pejotização sim. Tá? Então, estabilidade não, elevação da renda não. Precarização do trabalho? Sim. Contrato por prazos determinados, às vezes por empreitada aí, ou aquelas contratações temporárias, processo seletivo, justamente buscando a flexibilidade da organização, né? Processo seletivo temporário, ou terceirização temporária, sim. Terceirização de serviços, perfeito. Lembra de serviço de apoio aqui, tá? Não as atividades fim. Por exemplo, a minha aula eu não posso dar para outro professor dar aula, não faria sentido. Mas eu posso, de repente, chamar alguém para editar as aulas, uma atividade meio. Degradação de condições de trabalho? Eu discordo, mas sim, você não está diminuindo condições, sabe? Até a tecnologia da informação melhora, mas nesse contexto que eu estou te falando, né, é um contexto mais cru, mais pessimista ou realista, chame do que quiser. E multiplicação dos vínculos laborais? Sim, pulverização, né? Você trabalha em vários lugares, você não está ali formal em nenhuma delas, tá? Esse é o nosso gabarito. C, conquista de direitos trabalhistas. Isso daqui já é bastante antigo, né? A CLT é de 50, né? Da década de 50. Melhores condições de trabalho? Não, degradação dessas condições. A gente está vivendo uma piora. Né? Pejotização? Sim. Segurança nas relações? Não. Elevação da renda? Não. Multiplicação dos vínculos? Sim. Insegurança, estresse, ansiedade, medo, depressão. Nesse contexto, tudo isso entra, né? Justamente, você tem um monte de vínculo laboral, às vezes tudo é urgente, tem 3 chefes diferentes, isso tudo dá uma, né, mexe psicológico aí. Elevação da renda? Não. Multiplicação dos vínculos? Sim. Estabilidade nas relações? Não. Ansiedade de novo, hein? Olha, essa daqui tá pesada. Mas as outras, sim, esse sentimento negativo com o trabalho tá cada vez mais forte. Muito até intensificado pelo mundo pós-pandemia, com teletrabalho, com diminuição dos limites entre vida pessoal e vida profissional, tá tudo cada vez mais misturado, né? Isso vai dando cada vez mais estresse, ansiedade, etc. Aumento dos usos da tecnologia, sim. Incentiva a especialização? Não sei. Ansiedade, sim. Estresse, sim. Segurança, não. Elevação da renda, não. Multiplicação dos vínculos, sim. Fechou? Portanto, alternativa B. Entendeu esse contexto? Cuidado, tá? Se a questão puxar por esse lado, tu já sabe. Esse mundo caótico, pensa aí
Tem um Instagram que chama Festa da Firma, né? Não sei se tu segue e tal. Bem aquela ideia, sabe? Geração nova no mercado de trabalho, essa coisa toda. Questão 3. A gestão de pessoas enfrenta inúmeros desafios no ambiente corporativo, exigindo habilidades complexas e adaptabilidade dos líderes para liderar os diversos recursos empresariais disponíveis. Recursos são os meios que as empresas utilizam para produzir, e a quantidade e a qualidade desses recursos influenciam diretamente o funcionamento e eficiência organizacional. A gente já viu isso lá em gestão por processos, inclusive. Assinale a opção que indica o recurso empresarial cujo fator de produção é o trabalho. Aqui na aula de hoje fica fácil, né? Quem que trabalha, quem que opera, quem que ativa, executa, né? O verbo da organização, quem bota em movimento, são as pessoas. Cuidado para não pensar numa linha automatizada, que aí é a energia elétrica que está ali botando em prática, né? Mas fator de produção, trabalho, se liga a pessoas. Isso desde sempre, né? Desde a primeira Revolução Industrial lá em final de 1700, 1800, tá? Coloquei aí a administração de recursos para a gente lembrar, né? Recursos materiais, os materiais de consumo, patrimoniais, equipamentos, máquinas, estruturas, tecnológico, as tecnologias, os saberes que eu uso, né? O administrativo aqui é uma tecnologia, o mercadológico é uma tecnologia, financeiro é o dinheiro e o humano é o trabalho, quem vai botar em marcha por a execução na coisa toda aqui. Fechou? Lembra que administrando recursos, pessoas como recursos, cuidado, tá? Como recursos, a gente sempre busca eficiência. Não ter mais pessoas do que o necessário, não ter pessoas ociosas, saberes, conhecimentos, ativos intelectuais ociosos, né? Nessa pegada de recursos, como recursos. Tá? Questão 4. Durante muito tempo, a área de RH foi responsável exclusivamente por admissão, pagamento, demissão, conforme a CLT vigente, que era o órgão centralizado de gestão de pessoas, de departamento pessoal. Nos últimos anos, o conceito de gestão humana passou por uma grande ampliação. Lembra? Descentralizou. Descentralizou. Como assim, Rafael? Bom, tem coisas que continuou centralizado, que era o órgão de gestão de pessoas mesmo. E aí ficou o staff, né? A função de staff, como aconselhamento, parceiro, consultor interno. E outra parte descentralizou para os gerentes de linha, a condução da equipe, né, a liderança, engajamento das equipes, etc. Tá? Nessa pegada, quando ampliou, quando descentralizou, quando a gente começou a olhar as pessoas não só apenas como recursos, como peças de engrenagem, e começou a olhar como pessoas, como seres complexos, é essa pegada que a gente está vendo agora. Tá? Deixou de tratar como recurso e passou a tratar como pessoas. Vamos ver. Manutenção. Eu falei tanto, mas a questão é bem, bem tranquila. Até, ó. Manutenção dos recursos físicos da empresa. Isso é antes. Tratar as pessoas como engrenagem. Tinha que dar uma manutenção preventiva nessas engrenagens, né? Para não quebrar. Alavancagem. Só que é recurso físico aqui. Isso daqui é até outra área. Isso é área de manutenção mesmo. Departamento de manutenção. Alavancagem do capital. Isso é departamento financeiro. Mais tranquilo ainda, né? Promoção da qualidade de vida dos talentos. Opa, essa daqui é de pessoas e é recente. Alocação de bens e serviços no mercado. Isso daqui é financeiro também, né? Porque a parte de investimentos, né? A empresa às vezes controla ações, tem ações de outras companhias e tal. E retrocesso do potencial humano. Retrocesso do potencial humano é uma coisa que retrocede, né? Não nem faz tanto sentido. Agora, se fosse assim, ó, feedback, retroalimentação do potencial humano, que seria a parte de desempenho, a avaliação do desempenho, aí sim, aí seria legal. Tá? Mas nesse caso aqui, alternativa C. As outras nem fazem parte de gestão de pessoas, com exceção da E, que está bem errada também. 5. Em seu processo de elaboração do mapa estratégico, uma autarquia definiu como objetivos, em termos de impacto para a sociedade, resultados para o mercado, objetivos de processos finalísticos e objetivos de ativos organizacionais, as perspectivas do BSC, né, para montar o mapa estratégico. Os objetivos relacionados aos ativos organizacionais estariam ligados às equipes internas de gestão financeira, de pessoas, de TI, de patrimônio, etc. Dentre os objetivos relacionados aos ativos organizacionais, é um objetivo estratégico da área de gestão de pessoas. Essa questão é mais fácil do que parece, mas eu quero dar uma relembrada aqui. Ó, a partir do planejamento estratégico, que eu vejo quais são meus objetivos institucionais, minha visão de futuro,
Qual é a minha missão, a razão de ser da minha organização, quais são os meus valores e o meu modelo de negócio. A partir disso, eu analiso o ambiente externo, oportunidades, ameaças, o ambiente interno, forças e fraquezas, estabeleço cenários, premissas, escolho uma estratégia, implemento e vou avaliando. Nesse momento, eu vejo, a partir então desse planejamento estratégico, quais são as políticas, as estratégias de gestão de pessoas, de gestão de materiais, de gestão da manutenção, de marketing, de várias outras áreas, como que elas vão ajudar nos objetivos institucionais, que é o meu, que eu gosto tanto do alinhamento estratégico. Só faz sentido fazer alguma prática na organização se isso for alinhado a essa estratégia, ajudar na consecução dos objetivos. E é isso que a questão fala. A partir do planejamento estratégico, qual é uma ação, uma estratégia possível de pessoas? É isso que ela está pedindo. Garantir autonomia orçamentária? Orçamentária é financeiro. Administrativo de gestão? Meio amplo até. Estimular inovações financeiras, tecnológicas, competição com o mercado? Não faz parte da área de gestão de pessoas. Competição no mercado é marketing. Tecnológico é TI, financeiro é financeiro. Desenvolver estrutura física, tecnológica, integração de sistemas em nível de excelência, isso também é TI. Ampliar a eficácia de atuação junto ao mercado. Mercado é marketing. E ampliar a capacidade de liderança das chefias e o engajamento dos servidores. Aí faz parte da gestão humana, gestão de pessoas, retenção de talentos, departamento de people, né? Tá com mania de falar inglês hoje em dia, né? Isso tudo tem a ver com a área de pessoas, tá? Alternativa aí. Expliquei mais do que necessário até, mas para a gente relembrar um pouquinho a teoria. 6. Em diferentes organizações públicas, busca-se acompanhar a evolução do modelo de gestão de pessoas de forma a desenvolver nos gestores a capacidade de análise das organizações e suas relações de interação com a sociedade. Uma gestão burocrática de pessoas caracteriza-se por, lembra dos modelos de gestão de pessoas, onde eu tratava as pessoas apenas como peças, como números, né? Lembra, faz até um pano de fundo aí com a administração brasileira, né? Antes da CLT, etc. Depois, com a reforma burocrática, inclusive, a gente traz uma série de regras, uma série de formalidades na gestão de pessoas. Eu preciso que você lembre, tanto a gente trabalhou isso lá em TGA, como na aula teórica aqui em gestão de pessoas, né, no curso teórico. A burocracia, ela está pautada pelo FIP, né? Formalidade. Tudo tem uma forma pré-determinada, um processo pré-determinado, regras pré-determinadas. Impessoalidade. Eu não trato pessoas, eu não vejo as pessoas como seres complexos, com necessidades individuais, não. Eu vejo as pessoas de forma impessoal, olhando o cargo, não olhando o amigo do dono, não olhando as pessoas no seu íntimo. E eu trabalho o profissionalismo. A pessoa está ali porque ela é profissional naquilo, ela tem conhecimentos e habilidades para aquilo. Profissional. Ela não administra porque ela é a dona, ela administra porque ela tem uma formação para aquilo, né? Ou ela passou num concurso, ela tem mérito para aquilo. Especificamente, essa questão ela está dizendo, apesar de não falar aqui em cima, nas organizações públicas, tá? Você vai perceber aqui que ela tem um viés mais público, mas fica fácil da gente entender, e eu não acho essa questão uma questão trivial, tá? Vamos pegar as pegadinhas dela aqui, vamos mapear as pegadinhas. Vamos lá. Aprender as dinâmicas de influência e controle do trabalho e da produtividade exercidos por grupos informais? Jamais. Informal é aquela pegada do Elton Maio, de relações humanas, né? Romantizando o ser humano até. Não. Em contraste aos objetivos formais? Pelo contrário, é bem formal, tem regras, tudo tem regra pré-determinada. B. Constituir um corpo de servidores profissionais com méritos, meritocrática, tem poder de especialização, dissociados e neutros em relação à política. Depois eu vou contar até uma historinha. Protegidos por estabilidade no exercício de atribuições legalmente fixadas. Quem que deu estabilidade? Por isso que eu falei que é mais público aqui, né? No setor público. Quem que trouxe estabilidade para o servidor público? Foi a Constituição. Mas lembra que a Constituição foi um retrocesso burocrático, inclusive. Dando mais estabilidade, mais formalidade, mais padronização para os cargos, etc. Tá? Então, e por que dissociado e neutro em relação à política? Pensa num órgão público, principalmente no poder executivo, pensa no executivo municipal, que fica bem próximo de ti. Uma câmara, uma prefeitura.
A gente tem o corpo técnico, servidores, meritocráticos, profissionais, passaram num concurso e têm estabilidade. Aí a gente tem o corpo político, agentes políticos, comissionados políticos. O comissionado, por exemplo, não é neutro, não é dissociado da política, do corpo político, porque ele está lá por causa da política. O servidor público não. O servidor público passa o político, ele continua. Então ele está dissociado, ele está num pano de fundo. E até uma grande briga entre agentes políticos questionando, tipo, por exemplo, eu sou um agente político, eu fui eleito pelo povo, eu sei o que é bom pro povo. E o meritocrata aqui, não, eu passei no concurso, eu tenho técnica para isso, eu tenho formação acadêmica para isso. Há essa briga, tá? Só que, no caso, o corpo técnico é dissociado, é neutro, não tá ali por política, tá ali por mérito próprio, que é o que você está fazendo, você está estudando para passar no concurso e ter a tão sonhada estabilidade. Pegou a ideia? Parece uma questão complicada, mas quando a gente para pensar nisso, né, pode na hora da prova você pode ficar com medo de algumas palavras, mas não fica não. C. Estabelecer vínculos interpessoais e afetivos de cooperação. Não. FIP, impessoalidade. Valorização de afinidade entre pessoas, nada disso, tá? A C, nada disso. A C está numa pegada mais de relações humanas, mais comportamental, burocrática não. D. Organizar a divisão do trabalho em departamentos e cargos especializados, tendo as pessoas como apêndices, como penduricalhos. Tá ali só para aparecer, só para, né, tá ali pendurado, de processos e motivados por recompensas econômicas. Isso daqui, pessoal, cuidado, tá? Não tenha medo de não marcar essa daqui. Apêndice de processo, não. Pessoas são parte fundamental do processo. Não existe organização sem pessoas, e toda aula eu dou um jeito de te falar isso. Toda organização é um conjunto de pessoas. Não são apêndices do processo. Não estão ali só chupinhando a coisa toda. Ok? Motivada só por questões econômicas? Também não, tá? Que é uma pegada mais taylorista ainda, mais antiga ainda, né? Tradicional ainda. O burocrata, não. O burocrata, ele passou no concurso, ele estudou, ele tem mérito, ele tem profissionalismo, e não é só por recompensas econômicas. Pode até ser que você fale, não, mas no final das contas, né, a gente estuda para ter uma estabilidade financeira. Ok, segura essa daqui, mas apêndice jamais. Pessoas são protagonistas na organização. E aí, reconhecer a motivação dos servidores, que nada. Liderança, tomada de decisão como atrelada a necessidade, satisfação, necessidades, senso de equidade, nada disso na burocracia. Burocracia, eu tenho formas pré-determinadas, processos, regras, formulários, decisões, tudo já pensadas com antecedência para garantir a eficiência. De forma impessoal, sem olhar as características diferentes das pessoas e buscando sempre a base meritosa, a base profissionalizada. Fechou? Alternativa B, na lata. Próxima. Uma empresa em momento de expansão estava enfrentando dificuldades internas de gestão, de forma que atribuições e responsabilidades não estavam claras, criando problemas de delimitação entre setores e níveis. Assim, a empresa decidiu adotar uma abordagem convencional para que exista clara diferenciação das funções de administração, ou seja, PODC, para as áreas de operações, marketing, finanças, recursos humanos. Ela quis retroceder ao FAIOL mesmo, né? Vamos olhar. Em termos de direção e controle, cabe à área funcional de gestão de pessoas. Vamos ver. Analisar o desempenho organizacional, sim. Em termos de rentabilidade, não. Equilíbrio, não. Riscos, não. Em termos de pessoas. Planejamento, monitoramento e avaliação do desempenho organizacional. B. Atribuir os vendedores por área geográfica, definindo estratégia comercial. Isso é vendas. Ou marketing. C. Estabelecer objetivos e metas estratégicas para a organização em termos de produção agregada. Produção agregada é o quanto cada máquina, cada pessoa consegue produzir. Mas isso é departamento de produção, de operações. D. Implementar políticas de gestão participativa e melhorar condições de trabalho e indicadores de saúde. Nossa, a qualidade de vida no trabalho. Aí sim, aí faz parte de pessoas. Monitorar a participação no mercado, marketing, vendas. Satisfação dos clientes internos, essa sim. Essa é de gestão de pessoas. A qualidade de vida, clima organizacional, clientes internos. Agora, usuários externos, vendas, marketing. Depende aí como tua organização está estruturada.
Questão mais fácil do que parece, né? Porque nem de pessoas as outras falam. Questão 8. A evolução da gestão de pessoas é marcada, entre outros aspectos, pela mudança da visão acerca de seu papel e de sua contribuição para as organizações. No contexto contemporâneo, a gestão de recursos humanos ganha relevância estratégica e é entendida como parte fundamental na sustentação da competitividade organizacional. A construção de organizações competitivas exige que o RH atue com múltiplos focos de atenção, assumindo 4 papéis nesse processo, como proposto inicialmente pelo Dave Urich: a administração da infraestrutura, a administração da contribuição, a administração da transformação e da mudança e a administração da estratégia de RH. Sobre o papel de administrador das estratégias de RH, é correto afirmar que, vamos lá, Dave Urich foi um importante autor de TGA, a gente estuda em TGA, e ele trouxe 4 papéis. Lembra que esse papel do especialista em pessoas, eu até brinquei, eu mandei um áudio agora há pouco tirando uma dúvida parecida com essa questão. Eu falei o seguinte, ó, consultor interno, ele é um especialista em pessoas. E para ser um especialista em pessoas como um todo, de todas as pessoas da organização, né? E um consultor interno da organização, ele precisa muito mais do que ser especialista em pessoas, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo. Então, ele é um especialista em visão sistêmica. Ele é um especialista em multidisciplinariedade. Por quê? Porque esse especialista, esse parceiro de negócio da organização, esse consultor interno da organização, ele tem que ajudar os gerentes de linha ou os outros colaboradores em tudo. Em motivar, em liderar, em estabelecer políticas de RH como um todo. E aí ele atua sobre 4 frentes, 4 personas, 4 papéis aqui. Parceiro estratégico, ele vê as prioridades de gestão de pessoas a partir do alinhamento estratégico, a partir da estratégia da organização, que é o que a questão quer, né? Ó, estratégia de RH. Defensor dos funcionários, ouvindo, traduzindo, entendendo, interpretando o que os funcionários querem. Porque às vezes, pessoal, as nossas necessidades, motivações internas, intrínsecas, a gente nem tem consciência delas. Como é que a gente vai pedir melhores condições, alguma coisa assim, que às vezes a gente nem tem consciência? Então, o defensor dos funcionários, ele tem que até interpretar, traduzir o que os funcionários realmente precisam, para ajudar naquele equilíbrio organizacional. Ele tem que ser um agente de mudança, ele participa, ele ajuda nos processos de mudança. Lembra da curva da ruptura da mudança, o degrau da mudança? Quando a gente vai mudar, até a gente recongelar essa mudança, a gente piora o desempenho. E o tanto que piora esse desempenho e por quanto tempo vai piorar, o agente de mudanças vai tentar diminuir isso daí. Diminuir a queda na performance e o tempo dessa queda de performance. Porque, lógico, a gente tenta mudar sempre para melhor. Mas durante essa mudança, há esse degrau, né? Há esse hiato aí. O agente de mudança, então, vai ajudar na sensibilização, na conscientização das pessoas, eliminando o medo de errar, eliminando o medo da incompetência, diminuindo esse degrau, essa ruptura da mudança, e garantindo que a mudança não retroaja, né? Recongelando a mudança. A gente falou isso lá em melhoria contínua, em mudança organizacional, em projetos de melhoria, em melhorias de processo. A gente falou isso várias vezes, né? Desse recongelamento tão importante. E o especialista administrativo, ele é a parte mais operacional, instrumental. Vou botar mais um aqui, ferramental. Saber as ferramentas, as técnicas de gestão de pessoas. Então, a infraestrutura de gestão de pessoas, dos processos, dos subprocessos, subsistemas de gestão de pessoas, uma área mais técnica, mais operacional. Fechou? E aí ele quer a área estratégica aqui. Vamos ver. Tem como característica principal ser um agente de mudança e inovação. Isso daqui é o agente de mudança. Vou colocar aqui, ó. A. B. Sua atuação combina o foco estratégico com o futuro com o foco nos processos. Como é que eu vou alinhar essa estrutura toda aqui com base na estratégia da organização? Isso daqui parece ser o nosso gabarito. C. Tem como resultado a construção de uma infraestrutura eficiente, olhando os meios, né, mais técnico. Isso daqui é o especialista administrativo, alternativa C. Deixa eu apagar aqui. D. Tem como resultado a criação de uma organização renovada. Renovada no sentido de mudança, seria agente de mudança. Renovada no sentido de, poxa, os funcionários estão com as suas dores ouvidas, e aí, né, nesse processo, aí seria defensor dos funcionários. Vou deixar um ponto de interrogação. E aí, tem como resultado o aumento do envolvimento da capacidade dos funcionários. Aí é o defensor. Porque quando eu sou ouvido, eu participo mais, eu me engajo mais. Então, alternativa B mesmo, no caso de estratégia. 9.
No fim de agregar valor à organização, as estratégias de RH devem estar articuladas e alinhadas às estratégias organizacionais. Já vimos isso. Dessa forma, uma organização que atua em um ambiente estável adota a estratégia de negócio conservadora, defensiva, um olhar para dentro, não para fora, mantendo o status quo, conservando, mantendo tudo. Deve ter sua estratégia RH orientada, entre outros aspectos, para o quê? Vamos ver. Recrutamento externo é quando eu quero oxigenar a minha equipe, eu quero trazer ideias novas, pessoas novas. E isso não é ser estável, isso não é ser conservador. Conservador é um recrutamento interno. Eu só promovo para cargos mais altos quem já está ali na organização, já faz parte da organização. B. Planejamento de recursos humanos descentralizado? Jamais. Se eu quero algo estável, eu quero centralizar as decisões. Tudo que é centralizado aumenta o controle. E um ambiente estável preza pelo controle. Um ambiente instável preza por flexibilidade. Então, controle está para centralização, assim como flexibilidade está para descentralização. Aprenda isso que serve para qualquer coisa, desde gestão de materiais, decisões, organização, tudo. Num ambiente estável, que não muda com o tempo, eu prezo pelo controle centralizado. Num ambiente instável, eu não quero controlar, eu não quero manter o controle, eu quero reagir rapidamente às mudanças, eu quero agilidade, flexibilidade. E aí eu descentralizo. Isso serve para tudo na administração. Tudo que for estável, melhor é centralizar. Tudo que for instável, é melhor descentralizar. Desenvolvimento interno dos recursos humanos. Sim, um olhar para dentro. Recrutamento interno, desenvolvimento interno. Eu não olho para o mercado. Decisões centralizadas. Classes amplas de cargo? Não. Classe ampla é quando um colaborador faz várias coisas ao mesmo tempo, várias habilidades e tal. Isso é bom, na maioria das vezes. Mas num ambiente estável, eu quero segmentar os cargos. Eu quero especializar as tarefas. Especialização. Aquela ideia de eu só faço uma parte da tarefa tal. É lógico que isso causa monotonia, dá insignificância da tarefa, eu não me identifico com o trabalho, me dá falta de engajamento. Mas no ambiente estável, que é aquele ambiente mais antigo, pré-Segunda Guerra até, aí eu tinha uma ideia mais de especialização do trabalho. Hoje, a gente quer classe mais ampla porque a gente sabe, pelo MCT, lá do Heckman e Oldham, que a gente quer significado com a tarefa, múltiplas habilidades, identidade com a tarefa, feedback e autonomia. Ok? Rafael, o que você está falando? Eu falo de MCT em motivação, em descrição e análise de cargo, que a gente ainda não trabalhou aqui no canal, e QVT, que a gente também ainda não trabalhou no canal, mas motivação eu já trabalhei. Tá? Assiste a aula lá, finalzinho da aula de motivação, salvo engano. Próxima, então, alternativa C, né? Próxima. As recentes discussões sobre produtividade e eficiência no serviço público estimularam os gestores a adotar novas práticas com relação à gestão de pessoas, visando a assegurar, nessa perspectiva, uma evolução na atuação estatal. Assinale a opção que apresenta exemplo de prática derivada dessas discussões. Ok. Num contexto atual de gestão pública, de gestão de pessoas no setor público, quais são essas tendências, essas boas práticas? Aumento dos chamados cadastros de reserva no setor público, no concurso público? Diminuição. Por quê, Rafael? Não estou dando minha opinião, tá? Estou dizendo que a doutrina traz, os doutrinadores trazem. Em tese, se você coloca muito cadastro de reserva, você está pegando a cauda dos que passaram, você está pegando os últimos que passaram. Se você faz várias vezes concursos públicos, vários com poucas vagas, você pega os primeiros colocados. Além disso, cada vez que você faz um concurso público, você pode colocar no edital pontos importantes para filtrar, conhecimentos que você quer já agregar no teu órgão. Se passa muito tempo, esses conhecimentos podem ficar obsoletos. Então, por exemplo, cai uma lei num concurso. Aí passa 2 anos, prorroga. Aí no 4º ano, na finaleira para encerrar o concurso, chamam uma galerinha ali que estava mais por último. O que acontece? Às vezes essa lei já está até
revogada em uma outra lei que entrou em vigor e esse candidato já nem sabe mais, porque ele já tinha passado nesse concurso. Tá? Então, a ideia de aumenta o número de concursos, a regularidade de concursos, não fica postergando o concurso atual, e com isso você diminui a necessidade de ter cadastro reserva. Não é a opinião do professor, isso daqui é o que a questão está te pedindo, ok? Então, ó, a E também não, ó, maior intervalo entre concursos? Não, menor. Eu quero fazer vários concursos para ir pegando sempre a pessoa atualizada, a pessoa que está afim de trabalhar naquele órgão, uma pessoa que tecnicamente passou, foi mais bem colocada na prova, etc. B. Estabelecimento de atribuições mais amplas para cargos e carreiras? Sim, indo de encontro contra a questão anterior. Né? Aqui, nesse contexto atual, eu quero cargos com enriquecimento vertical, mais autonomia, mais poder de decisão, e horizontal, dando mais amplitude de cargo. Cargos com mais habilidades, com mais tarefas, com mais atividades, um trabalho natural, né, que você consiga ver o início e fim do que você está fazendo, etc. Tá? Esse é o nosso gabarito. C. Transferência das atividades de caráter finalístico para a iniciativa privada? Tá louco. De caráter de apoio, de suporte, aí sim você pode terceirizar, né, que é a nossa ideia de ter... Deixar bonitinho aqui, vai. Terceirizar. Outsourcing, né? Mas são as de apoio, suporte. Botei um slidezinho aí para você também. Suporte, secundárias, não as finalísticas, né? Isso daqui é classificação de processos, né? Lá na aula de gestão de processos. D. Fortalecimento dos cargos voltado à atividade fim da administração. O fim, a missão do órgão, né? Não, por exemplo, a gente tem o TJ. O TJ faz a parte, é do Poder Judiciário, né? Enfim, processos e tal. Você quer fortalecer essa ideia. Você não quer fortalecer processos de apoio. Por exemplo, o TJ, a limpeza do TJ, ele contrata funcionários para limpar o TJ muito bem, servidores estáveis. Não. Não estou dizendo que não seja importante, mas não é a missão do órgão. E aí, nessas atividades de apoio, meio, aí sim você terceiriza, enfim. Você não precisa estar sobre a sua ótica, a sua atenção. Fechou? E aí a gente já tinha visto, né? Aumentar. Coloquei as tendências, ó, de todas. Aqui, ó, avaliação de... Não, o que a gente viu aqui? Job design, né? Carreiras mais amplas. A gente viu planejamento aqui, ó, regularidade de concursos. O que mais? Flexibilização, a gente viu. Enfim, acho que foram esses três aqui. Fechou? Próximo. Alternativa B, né? Próximo. Ao utilizar o enfoque sistêmico da administração de RH, evidencia-se como preceito essencial. Vamos ver. Aqui, essa questão, eu puxei até os slides de TGA. Se você não assistiu a aula de TGA, algumas aulas atrás. Teoria Geral do Sistema, do Ludwig von Bertalanffy, ele trouxe algumas palavras da biologia para estudar e explicar as organizações. Aqui, ele traz holismo, homeostase e equifinalidade. Globalismo, holismo e holismo como sinônimo, tá? Holismo é todo, o todo, global também, né? Holismo, você só pode entender o sistema a partir do todo. Você não adianta você só olhar as pequenas partes, é sempre o todo. E sinergia é você entender que esse todo é maior do que simples soma das partes isoladas. Quando ela se interrelaciona, fica maior do que só somá-las isoladamente. Tá? Então, holismo e sinergia. Muitas vezes, a banca traz, os autores trazem holismo e sinergia junto. Depois, homeostasia. Homeostasia é a ideia que o sistema, por ser um sistema vivo, pulsante, como se fosse um organismo vivo, vai sempre manter a autorregulação. Por exemplo, né? Esfriou, eu botei um casaquinho, mas se eu não tivesse botado o casaquinho, meus pelos iam ficar eriçados para manter o ar quente ali perto da minha pele e eu me esquentar. Se tivesse calor, eu ia começar a transpirar para a água evaporar, o suor evaporar e eu manter a minha autorregulação. Essa é a ideia da homeostasia. E equifinalidade. É a ideia que a gente tem vários caminhos para se chegar em Roma. A gente tem vários caminhos para se chegar num objetivo que a gente quer. Por quê? Porque o mundo é aberto, são sistemas abertos.
Se fosse tudo fechadinho, eu conheceria todos os caminhos. Mas não, o mundo é amplo, é complexo, é interrelacionado. Então, eu tenho vários caminhos possíveis para se chegar a um mesmo resultado. Vamos ver agora as alternativas. Holismo, compreendendo a ideia de que o todo do conjunto supera a soma das partes. Tecnicamente, isso é o conceito de sinergia, mas já te falei que eles andam bem íntimos aqui, bem próximos. Vamos deixar segurada, né, de ladinho aqui. B. Globalismo, compreendendo que as alterações de partes isoladas não afetam o grupo homogêneo. Negativo. Se você mexer numa parte, altera o todo. Aquele efeito borboleta, né? O bater de asa de uma borboleta aqui causa um tsunami na Tailândia, por exemplo. Por quê? Porque as coisas são interrelacionadas. Então, o globalismo aqui está errado. C. Homeostasia, compreendendo que não existe uma única maneira ótima de se realizar a tarefa. Isso é equifinalidade. D. Equifinalidade, compreendendo que as organizações devem importar mais energia do que exportar. Se você importa mais recursos do que exporta, você não está sendo eficaz. Não existe uma palavra específica para isso, mas as organizações, como seres vivos, como seres orgânicos, essa analogia, a gente tem que exportar mais do que importar. Importar aqui não é matéria-prima, não é isso, mas energia de forma ampla. A gente importa conhecimentos, habilidades, pessoas, dinheiro, máquinas, energia elétrica e exporta também. Primeiro, tem que haver um balanço, e aí seria a homeostasia, né? Mas ainda assim você fazer mais do que receber, né? Exportar mais do que importar. Mas não tem nada a ver com a equifinalidade. E aí, de novo, equifinalidade, compreendendo os padrões meritocráticos são relativos. Não, nada a ver com a teoria de sistemas, nem olha a meritocracia, nem está preocupado com isso. Fechou? Então, a alternativa A ficou, apesar de tecnicamente ser sinergia, os conceitos andam sempre muito próximos. 12. Nos últimos anos, parte das atividades de gestão de pessoas, que até então era exclusiva do gestor de recursos humanos, centralizado, passou a ser descentralizado. Então, ó, atribuído ao gerente de linha, né? Mantendo no gestor de pessoas a parte que ele é especialista, né? E funciona como um staff, um conselheiro, um consultor interno, um parceiro de negócio, e descentralizando para os gerentes de linha, né, o superior direto ali dos colaboradores, o engajamento desses colaboradores, supervisão desses colaboradores, comunicação, direção, etc. Avalie se as atividades tipicamente associadas à gestão de pessoas incluem. Vamos lá, ó. Essa questão, ela está te dando essa ideia do que é centralizado ainda, hoje ainda, e o que foi descentralizado. Descentralizado para o gerente de linha, a condução da equipe dele. E centralizado no departamento de gestão de pessoas. Eu coloquei recursos humanos aqui de forma ampla, tá? People, talento, gestão humana. O órgão pode chamar de várias coisas. A questão pode chamar de várias coisas. Ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer o centralizado ainda. O centralizado é aquele cara que vai, a partir do planejamento estratégico da organização, definir as políticas de RH, de carreira, de remuneração, de treinamento, de gestão de competência, de avaliação de desempenho, de tudo. Né? As políticas aqui. Vai dar assessoria, suporte aos gerentes de linha, participar de programa de treinamento, participar de recrutamento e seleção, participar de avaliação de desempenho. Ele vai ser, então, um consultor interno para as outras áreas. Ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Ele tem que ser especialista em pessoas, mas amplo, né? Ter uma visão multidisciplinar. Da orientação, tá? Definir estratégias de RH, etc. Fechou? Então, ó, esse cara, então, centralizado, que é o nosso staff, né? Lembra que staff é aquele conselheiro, o consultor interno aqui. Dar consultoria de RH? Perfeito. Tomar decisões sobre os subordinados? Isso é o gerente de linha. Só que cuidado, tá? Depois eu vou te contar um segredo dessa questão. Alcançar metas, resultados, pôr em marcha as metas e resultados, isso é gerente de linha. E planejar as metas, aí sim seria do gerente de RH, ou de pessoas, né? Gerente de linha. O que é o gerente de linha, Rafael? O gerente de operações, o gerente de manutenção, o gerente de segurança, o gerente financeiro, o gerente de marketing, o gerente de vendas, o gerente de compras. Cada um vai tomar decisão sobre os subordinados, os auxiliares, alcançar as metas do departamento, né, em recursos humanos, desempenho individual, absenteísmo, turnover, etc. Agora, de novo, né, alcançar a meta é gerente de linha. Fazer essas metas, ó,
Aí é o departamento de RH. Só toma cuidado o seguinte: vamos supor que numa organização eu tenha o gerente de pessoas, diretor de pessoas, sei lá. Esse cara aqui, ele está subordinado, vamos supor, ao CEO, direto. E aqui tem outros departamentos, né? Produção, jurídico, marketing, etc. Agora, dentro do departamento de pessoas, vamos supor que eu tenha dois assistentes. Um assistente de pessoas A e o assistente de pessoas B. Cuidado é o seguinte, pessoal. Esse gerente de pessoas, ele é consultor interno para as demais áreas. E para as demais áreas, ele funciona como staff. Não tem poder decisório, mas participa, apoia. Todavia, dentro do seu departamento, ele tem autoridade de linha aqui. Olha a linha de autoridade, olha a linha de comando. Entre a autoridade superior e o responsável subordinado. Dentro do departamento dele, ele toma decisões sobre os subordinados dele. Ele alcança resultados e metas de recurso humano do departamento dele. Então, assim, eu acho essa questão complicadinha, porque quem estudou demais poderia errar, achar que isso daqui é uma pegadinha e marcar E. Não é E. Só seria E se fosse assim, ó. Tomar decisões sobre os subordinados do seu próprio departamento. Aí sim. 3. Alcançar resultados e metas de recursos humanos no seu próprio departamento. De forma ampla, aí não. Seria de gerente de linha. É porque o gerente de pessoas aqui, quando fala dos seus subordinados, ele é um gerente de linha. Só que para a organização como um todo, ele é um staff gerente de pessoas. Tenha essa maturidade na hora de resolver, tá? Se você ficar com dúvida, assista a aula teórica, e se mesmo assim ficar com dúvida, tiver outras questões que você fique com dúvida, me manda lá no Instagram, é um prazer responder a qualquer momento. Tá? Nesse caso aqui, então, só o 1 correto. Os outros são do gerente de linha. Rafael, mas ele também é gerente de linha. Sim, mas ele, como gerente de linha, tem essas duas funções, não como gerente de RH. Ok? 13. Relacione as fases evolutivas de gestão de pessoas no Brasil às respectivas definições. Assinale a opção que apresenta a relação correta. Tá. Aqui é a nossa visão do Marras, né, do Jean-Pierre Marras. Eu trouxe o mnemônico, não sei se você assistiu, acho que era o Vector, né, do meu malvado favorito, ele tinha mania de falar assim, o dublado, né? Ah, é. Então, ó, CLT, né, que tem tudo a ver, CLT aqui, ó. Ah, é. E aí é o nosso mnemônico. Tá? Péssimo, mas é o que deu para acontecer aqui. C de contábil, L de legal, T de tecnicista. A de administrativo, E de estratégico. Ah, é. Aqui ele não traz a fase estratégica, que é a de hoje, né? Hoje em dia, aqui para o Jean-Pierre Marras. Vamos lá, contábil. As pessoas eram vistas só como número, só como custo, só como engrenagem. Legal, legalista, né? A burocrática veio com Getúlio Vargas, junto com a revolução, né? A evolução para a burocracia. Veio com a instalação da primeira fase da industrialização brasileira, veio com a primeira a criação, né, da CLT, criação aí das primeiras regras do Estado de Direito, de bem-estar social. Depois, fase tecnicista ou americana. As grandes montadoras lá no Juscelino Kubitschek, né, nessa época aqui, fazendo a segunda grande era da industrialização brasileira. Aí vem Ford, Chevrolet, Fiat, o Brasil, e essas técnicas, ferramentas que eles trouxeram, né, a gente acabou assimilando. Então, avaliação de desempenho, recrutamento, seleção, descrição e análise de cargos, a gente tem aqui na fase americana, né, tecnicista de técnicas, essas técnicas da indústria americana. Depois, a fase administrativa ou sindicalista, a gente tem aí um movimento trazido das teorias comportamentais, né, dos autores comportamentais, McGregor, Simon, Hasber, Vroom e companhia bela, a ideia de pessoas com as suas necessidades particulares, motivações particulares e uma força maior dos sindicatos, dando mais poder aí para as pessoas, né? E essas motivações intrínsecas das pessoas. E por último, a fase estratégica, hoje em dia, né, o diferencial competitivo, os colaboradores como parceiros e tal. Ah, Rafael, a gente tem ainda a gestão por competência como uma evolução. Sim, mas não deixa de ser uma parte estratégica, né? Entender que essas pessoas impactam na estratégia da organização. Vamos ver o que ela está pedindo aqui, então.
Lembrando que ela não tem esse 5 aqui, o estratégico, né? A administração de RH adquiriu um caráter multivariado, interdisciplinar, passando a ser responsável por treinamento, recrutamento, definição de cargos. Isso daqui é a tecnicista. Várias técnicas. Tecnicista. Nossa. O gato passa e aí tira as coisas da tomada aqui. Segunda, a mão de obra era vista apenas como despesa a ser paga. Isso é contábil. Só números, né? 3. Meu Deus. Desculpa, pessoal. Tá um barulhinho aqui estranho. Enfim, se acabar a bateria, eu vou descobrir. 3. Modifica a ênfase da gestão de pessoas para indivíduos, suas relações. Isso daqui, ó, teoria motivacional. A fase. Meu Deus. Não sei o que está acontecendo aqui. Vamos ver se ele volta. Aí. Sindicalista. Administrativa, né? Administrativa pensa no homo administrativo. As teorias comportamentais. E a última, preocupação com a aplicação de numerosas leis trabalhistas à fase burocrática, legalista. Legal. Burocrática. Então vamos ver. Eu podia ter posto o número aqui, né? Primeira, 3. Segunda, contábil, 1. Sindicalista, 4. E legalista, 2. Então, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Alternativa D. Me embananei todo aqui, desculpa a demora, que eu fiquei preocupado aqui, começou a dar um barulho de curto. 14. Entre os objetivos básicos da administração de pessoas, aquele que almeja manter a contribuição da administração de recursos humanos em um nível apropriado é conhecido como. Vamos lá, isso é função da área de gestão de pessoas, da função gestão de pessoas. Societário pensa em sociedade, responsabilidade social, imagem organizacional, como que ela está para a sociedade. Objetivo organizacional pensa na missão, na visão, nos valores, né, nos objetivos institucionais, ganhar eficácia, market share, né, lucratividade, etc. Objetivo funcional pensa na área de RH, que é o nosso gabarito, ó. Contribuição da administração de recursos humanos num nível apropriado. Lembra do Dave Urich falando das funções administrativas? Aquela ideia mesmo, né? Os processos de administração num nível eficiente, manter eficiente. E a eficácia organizacional e a eficiência dos processos. Objetivo pessoal são aqueles objetivos individuais. Eu trabalho na instituição porque sozinho eu não conseguiria comprar uma casa, me alimentar, tal. Então eu trabalho nessa organização para ter carreira, para ter esses objetivos individuais. E o objetivo moral, ético, é agir com civilidade, ética, né, sem ferir os valores das pessoas, etc. Fechou? Coloquei os outros objetivos, né? São vários, tem vários autores trazendo, mas basicamente é isso daí. C. Fechou? 14 questões, então, dessa evolução. E agora, uma questãozinha só da visão geral dos processos de gestão de pessoas. A gente vai entrar depois em cada um dos processos, em aulas específicas. Só lembra o seguinte, bem rapidinho, a gente já viu isso na aula teórica, né? A gente tem 6 processos, subsistemas, processos, macroprocessos, não importa. Interrelacionados, eu não consigo olhar um sem ver o outro, né? Que forma o drama, né? Desenvolver, recompensar, agregar, manter, monitorar. Eu já falei agregar, então aplicar. O nego drama entre o sucesso e a lama aí. E a gente consegue trazer esses 6 processos em 3 objetivos básicos. Movimentar, para dentro, para cima, para o lado essas pessoas, né? Trazer essas pessoas, recrutar, selecionar, tudo é movimentar. Progredi-las, né? Desenvolvê-las e valorizá-las, né? Quanto mais valorizadas, mais a gente vai ter aí um desempenho organizacional, em tese. Bom, e só uma questãozinha aqui de uma visão geral desses 6 processos, lembrando que a gente vai ter aula específica para cada um deles, tá? Vamos lá. Ele te dá os processos e, com base nesse processo, analise, né, as afirmativas. 1. Agregar pessoas. Compreende atividades associadas à provisão de pessoas para a organização? É exatamente isso. É você planejar a estimativa de contratação, recrutar e selecionar essas pessoas. Prover à organização esses recursos humanos, esses talentos, chame do que quiser. Perfeito. Inclusive, prover pessoas é um sinônimo de agregação. 2. Aplicar pessoas se relacionam com os programas de avaliação de desempenho. Sim, é uma das partes mais importantes e mais recorrentes em prova.
Aplicar pessoas envolve socializá-las, né, aculturá-las, recebê-las, integrá-las na organização, descrição, análise, desenho de cargos para elas entenderem o que elas precisam fazer, e a avaliação de desempenho, para elas entenderem como que elas precisam melhorar, se tem algo para melhorar ou não. 3. Recompensar pessoas se relaciona com a criação de condições ambientais e psicológicas para os funcionários? Recompensar quer dizer as retribuições, os incentivos salariais, remuneratórios, benefícios, às vezes até não financeiros, mas retribuir a contribuição dos funcionários. Condições ambientais, psicológicas, isso é qualidade de vida do trabalho que se relaciona a manter pessoas. 4. Desenvolver pessoas abrange acompanhamento, controle das atividades realizadas. Isso daqui é auditoria e é controle de processos. Isso é o nosso monitorar, que é basicamente auditoria, sistemas de informação gerencial em recursos humanos e bancos de dados. Algo bem de suporte mesmo. Então, também não. Desenvolver é treinamento, desenvolvimento, educação corporativa, aprendizagem organizacional. 5. Manter pessoas está relacionado com oferta de benefícios para incentivar, satisfazer necessidades. Não, está invertido aqui com a 3. Isso é recompensar. E a última, monitorar pessoas envolve as atividades referentes à gestão do conhecimento. Eu considero essa questão aqui correta. Por quê? Eu considero, e outras bancas também, tá? Mas já fiquemos ligados aí, a FGV não. Gestão do conhecimento é você reter conhecimento, transformar dados, informações em conhecimento, transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, isso é gestão do conhecimento. E você faz gestão do conhecimento através, por exemplo, dos sistemas de informações gerenciais, através de bancos de dados, retendo conhecimento. Então, monitorar pessoas também faz parte da gestão do conhecimento. Só que a FGV, fica ligado, a FGV traz essa parte de gestão do conhecimento mais ligado a desenvolvimento. Então, aqui, ó, para a FGV, desenvolver pelo aprendizado organizacional, elevar a competência técnica da organização, você está desenvolvendo. Para a FCC, salvo engano, ela já considera como monitoramento como ligado à gestão do conhecimento. Tá? Então fica muito ligado aí nessa visão das bancas. Nesse caso aqui, então, só a 1 e 2, mas o Rafael colocaria 1, 2 e 6, né? 6. Ah, então, só que, lógico, quem é o Rafael na fila do pão, a gente vai marcar só 1 e 2. Mas fica ligado, dependendo da banca, tem essa mesma visão minha aqui. Fechou? Espero que você tenha ido bem. Foram 15 questõezinhas aí bem selecionadas, de um tópico que não é tão relevante, mas quando cai, pode derrubar uma galera. Na próxima aula, a gente vai começar os subprocessos aí de gestão de pessoas. Planejamento de pessoas, recrutamento e seleção, e por aí vai. Te espero aí na próxima semana. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.